a Suprema Corte, por unanimidade, 9 votos a 0, tornou ali o Trump elegível, né? Tinha uma decisão da Suprema Corte do Colorado, lá nos Estados Unidos, tem essa questão do federalismo, que a gente fala bastante, e a Corte do Colorado tinha tirado o Trump da disputa. A Suprema Corte, né, que vale para o país todo, reverteu essa decisão, deixando claro que o Trump vai poder concorrer à eleição. Uma decisão aí por 9-0. Temos aí a manchete da Gazeta do Povo: Suprema Corte dos Estados Unidos reverse a decisão do Colorado e torna Trump novamente elegível para as eleições. Temos uma outra imagem que tem o tweet do filho do Donald Trump, né? 9-0, unânime. A Suprema Corte decide que o Trump pode concorrer para presidente, né? Vai continuar ali na cédula de 2024. E abaixo uma pesquisa publicada pela CNN mostrando uma preferência pelo Trump, vencendo ali o Biden. Então, se você tem aí num veículo mais ligado à esquerda já o Trump vencendo, nessa pesquisa, muito provavelmente essa vantagem deve ser até ainda maior. Lembrando que lá nos Estados Unidos nós temos aquela forma de eleição dos delegados, né? Então, o que importa mesmo para essa eleição são aqueles chamados swing states, que são os estados que mudam de eleição para eleição. E, supostamente, de acordo com essas pesquisas, o Trump está com uma vantagem aí bem encaminhada nesses estados. Para terminar aqui nosso programa, Luiz Felipe, essa eleição promete, né, mexer com o mundo e eu acho que muito com o Brasil também, né? Esse pêndulo acaba influenciando muito. Eu sempre gosto de lembrar. O Macri venceu na Argentina, 2016, se não me engano, 2014, não lembro agora. Depois o Trump venceu nos Estados Unidos, o Bolsonaro por aqui. Depois deu a Cristina Kirchner, né, com o Fernandes lá na Argentina. O Biden venceu nos Estados Unidos, Lula aqui no Brasil. Agora tivemos o Milei na Argentina. O Trump aparece aí como favorito, se a gente fosse falar hoje da eleição americana. E temos eleições aqui em 2026. Como é que você está vendo esse movimento aí, direita e esquerda, esse pêndulo se movendo? Olha, a polarização dos Estados Unidos, ela é patente, já não é de hoje, ela é patente. O sistema político americano tem tradição de ser extremamente vocal, extremamente aberto naquilo da crítica, vice-versa, não existe um mediador. Então, de fato, a disputa ela é controlada pela própria opinião pública, né? O nível que ultrapassa ali uma barreira do razoável, etc. Mas o que vemos ali com relação... Aliás, o ponto que eu faço aqui é dois pontos. Primeiro, a questão do judiciário norte-americano, né, que a Suprema Corte norte-americana, ela de fato tem aí nomeações mais de constitucionalistas e menos de ativistas, ao passo que o Brasil é praticamente 100% de ativista. E se tiver alguns bobos da corte ali, é possível também. Mas é majoritariamente ativista. Então, temos essa referência inversa aqui, em termos de realidade política, né? Então, você veja como um sistema mais descentralizado, como é o sistema norte-americano, e algumas prerrogativas de independência judicial, prevalece uma vontade popular aí que ficaria cerceada de uma maneira extremamente prejudicial para a democracia norte-americana. Agora, em termos de perseguição, esse é o segundo ponto, essa questão de tirar o Trump da disputa pelas cortes locais dos estados, essa foi uma das incursões que fizeram contra a campanha do Trump. Ele teve outra que foi absurda, que aconteceu por um juiz de Nova York, que avaliou as transações financeiras do Trump, em que ninguém saiu perdendo, mas ele foi lá e avaliou como sendo injustas, porque ele sobreavaliou os ativos na hora de obter um crédito bancário. Diz que valiam mais do que valiam na verdade. Exatamente. Ele disse que o ativo dele valia mais para que ele pudesse obter mais crédito do banco, o banco pudesse financiar mais ainda aquele imóvel, e foi o que aconteceu. Ele inflou o valor, recebeu um crédito desproporcional, mas ele pagou tudo, então ninguém saiu prejudicado, ele não deu calote em absolutamente ninguém, todo mundo saiu ganhando, foi uma transação comercial
livre, mas o juiz foi lá e botou o dedo e falou assim, essa foi uma transação injusta e multou o Trump em 350 milhões de dólares, ou seja, removendo o caixa dele para ele entrar nessa competição presidencial. Enfim, você veja o quanto o ativismo ainda faz parte da natureza individual de alguns juízes, independente se existe uma organização ativista ou não. Existe sim uma incursão contra a elegibilidade do Trump, e ela é dessas duas formas, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de ativismo legal, né, vamos dizer assim. Interessante. Só uma correção, eu falei que era uma pesquisa da CNN, na verdade é do New York Times, que traz o Trump ali com 48% e o Biden com 43%, e não responderam, não sabem 10%. Lobauer, essa eleição aí acho que vai mexer também com o Brasil, né? Esse cenário eleitoral, até nessa relação internacional. Imagina como ficaria uma relação aí Lula-Trump. Vai muito, vai muito. Eu acho que essa eleição tem várias análises de risco aí dessas agências e institutos americanos que avaliam risco e tal, e todas colocam a eleição americana como um dos maiores, aspas, riscos do mundo esse ano. Quer dizer, é a América contra ela mesma, né? Que é o título que um deles colocou, que eu guardei, que acho que é isso mesmo. Eu gostaria, como acho que muita gente no mundo afora, e os americanos em particular, que fossem dois outros candidatos. E que fosse um ambiente um pouco mais saudável, vamos dizer. O fato é que nós temos uma eleição bem complicada. O Trump é um sujeito complicado e o Biden também se encontra numa situação muito complicada, fisicamente, mentalmente. Então, assim, para um país como esse, tão importante, eu só quero acrescentar alguma coisa. Os americanos... Primeiro a questão das instituições, quer dizer, a autonomia total, quer dizer, a Suprema Corte americana está acima de Deus, né? E isso continua funcionando. Porque a força dos países importantes é a força das suas instituições. As pessoas pouco importam. Então a decisão não importa se é o Trump, se é o Zé ou se é a Maria. A decisão correta é essa. 9-0. A interpretação é a mesma da Constituição. Ponto. Isso que dá força a uma democracia. Agora, o que vai acontecer agora é que nos Estados Unidos, o governo, o presidente da República, não é tão importante assim para a vida dos americanos no seu dia a dia. Então, lógico, é importante, mas a vida americana continua, né? Com Biden ou com Trump. O mundo se preocupa mais, porque o presidente americano tem muita interferência nos destinos das relações internacionais. Independente de quem for, o mundo está muito atento. Mas os americanos vão continuar tocando, né? E aqui não é assim. Aqui, cada dia que muda... A influência é grande, né? Pipoqueiro, se o presidente muda, o pipoqueiro vai sentir. E se ganha o Trump, acho que a gente tem mais uma conjuntura para a América Latina e para o Brasil bem complicada, porque mais ou menos como que se empurra essa agenda. Quer dizer, eu acho que o Lula e os seus iluminados ao seu redor vão dobrar a aposta. Se for o Trump que ganhar, né? Vão dobrar. Então agora que nós vamos com a Rússia e com a Venezuela mesmo. O Irã, nosso parceiro, Hamas, queridão, e assim vai ser no próximo período até 2026. Imagina a posse, o Lula cumprimentando o Trump, o Trump cumprimentando o Lula. Eu acho que se eu fosse o Trump, eu me eximiria de querer cumprimentar, de convidar. Igual o Milei vai chamar o Bolsonaro no lugar do... É provável. Deveria fazer isso. Jean Turco, já passamos da hora, mas eu quero o seu comentário também sobre esse assunto para a gente encerrar. Rapidamente. Pois a Corte Suprema Americana decidiu de forma unânime. Então, inclusive, os juízes, lá se chamam juízes justamente, democratas, ou pelo menos colocados lá pelos democratas, também votaram dessa forma. Isso é muito importante, concordo. Aqui no Brasil, para Bolsonaro, bastou muito menos para ser considerado inelegível. Agora, Trump ou Nikki Haley, na verdade, assim, nós temos Trump já está quase com certeza vai ser o candidato da direita, e todos os cenários, todas as pesquisas eleitorais mostram que em qualquer cenário ele vai ganhar contra Biden, se Biden continuar o candidato como tudo parece até agora. E aí nós temos duas alternativas, né? Ou Trump presidente, ou alguém desconhecido presidente, porque atualmente não é Biden que é de fato o governo dos Estados Unidos. Biden já é senil, isso já é muito evidente, ele não consegue mais raciocinar, é muito provável que consiga ficar de pé, acordado,
todo o ônus do trabalho que um cargo tão importante envolve, etc. Então alguma outra pessoa ali está governando, com certeza não é ele. Aí, sobre Trump, as repercussões geopolíticas da América Latina, etc., obviamente é complicado de prever, mas tem um ponto interessante nessa eventual relação, caso o Trump ganhe, que como tudo deixa transparecer, nessa relação entre Trump e Lula, que na verdade eles acabam concordando um pouco mais do que parece, sobre um ponto muito importante atualmente, que é a Rússia. Né? Por quê? Porque os dois, porque Trump, na verdade, junto com os republicanos atualmente, caso ganhassem, já anunciaram, sinalizaram várias vezes que querem parar de financiar ou diminuir o financiamento para a Ucrânia de forma substancial, o que significaria que a Ucrânia vai ser destruída e comida em um segundo pela Rússia, e todos os analistas internacionais interpretam que este seria só o começo, que a Rússia vai começar por aí, depois vai pela Transnistria, depois vai por outros países e talvez pegar a Ucrânia toda, e depois a Polônia pode ser o próximo, etc. Isso vai fortalecer este eixo. A OTAN já está se preparando para um eventual conflito nos próximos anos contra a Rússia. Isso me preocupa bastante. A Nikki Haley, que é a outra candidata republicana, mas que não tem muitas chances aparentemente de ganhar, ela é um pouco mais pró-Ucrânia. Também se demonstra preocupada com o financiamento, o desembolso dos pagadores de impostos americanos com a Ucrânia, mas ela parece mais propensa a continuar a ajudar a Ucrânia. Claro que a ideia é a Ucrânia deveria se defender sozinha, a União Europeia e a Europa, de forma geral, deveria ajudar mais que os Estados Unidos que estão longe, mas pode ter uma repercussão internacional muito, muito importante na Europa e, paradoxalmente, Lula e Trump poderiam se encontrar do mesmo lado no tópico, no quesito da Rússia.